Bom, pessoal, bora implementar mais alguns métodos aqui na lista duplamente, né? Só para ficar um pouquinho mais completo. E quem já fez a NAP 1, provavelmente a NAP 2 vai ser no mesmo estilo, só que vai ser um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente está usando lista duplamente e provavelmente a gente vai usar também árvore binária de busca. Então, muita concentração nessas horas aí, tudo bem? Bom, a gente fez o adicionar final, a gente fez o método print, né, na lista duplamente, e a gente testou eles e até agora deu tudo certo. Bom, adicionar final tem também o adicional no início, né? Essa é a vantagem, né, de ter uma referência dupla no caso dos nossos nodos. Como nossos nodos eles têm o anterior e final, para a gente adicionar no final foi bem simples, né? A gente fez só apenas três linhas de código basicamente para fazer o adicionar final. Para o adicionar no início, se por exemplo fosse uma lista simplesmente encadeada, um dos adicionar, a gente ia, por exemplo, ter que percorrer a lista toda, né? Só que como a gente tem uma referência anterior nessa lista duplamente, o adicionar início fica praticamente igual o adicionar final, certo? A gente só tem que meio que no adicionar final a gente trabalha com o próximo da cauda, né? Só que no adicionar no início, como é a cabeça o primeiro elemento, a gente vai trabalhar com o anterior da cabeça, né, praticamente. Então vamos lá. Vou criar um método aqui void adicionar início, int valor, certo? E eu vou copiar e colar basicamente do início até o final do if do adicionar final, certo? Ctrl C, Ctrl V, certo? Beleza, eu já expliquei nas aulas passadas, né, o que faz essas duas primeiras linhas, que ele vai criar um novo nodo, vai adicionar o valor. O if é apenas para saber se a nossa lista está vazia. Se tiver vazia, ele vai executar esse if. Caso contrário, a gente tem que fazer a lógica para ele adicionar no início. Então vamos lá. Para a gente adicionar no início, a gente tem que fazer primeiro. O início, quando a gente, é sempre a cabeça, né? Então a gente tem que fazer a cabeça apontar para o nosso novo nodo. Só que no caso ele tem que ficar à frente da cabeça, né? Tipo antes da cabeça. Então vou dizer que cabeça ponto anterior vai ser igual ao novo nodo, certo? Bom, até aí tudo bem. A gente também tem que fazer a dupla ligação, né? Por se tratar de uma lista duplamente cadeada, o próximo do novo nodo ele vai ter que apontar justamente para a cabeça, certo? E no final de tudo, a cabeça vai ser igual ao novo nodo. Tudo bem? Então, basicamente, é esse o método aí, ó. Se vocês forem comparar, ó, essas três linhas aqui, elas são as linhas do adicionar final. E essas três linhas aqui são a linha do adicionar início, né? Se vocês forem ver, é praticamente a mesma coisa. Só muda algumas palavras aí. No lugar de cauda é cabeça, no lugar de próximo é anterior, né? Então, é basicamente o inverso, né? Do adicionar final. Então, essa que é a vantagem de uma lista duplamente. Você pode livremente trabalhar, né, melhor com a questão da inserção ou da remoção de valores em qualquer lugar da lista. Então, como vocês podem ver, apesar de os nossos nodos eles terem duas referências para a gente trabalhar, né, que torna um pouco mais complexo, quando a gente vai codificar algumas coisas, fica mais simples, certo? Pelo fato dele promover para a gente mais recursos assim que a gente pode utilizar quando for implementar alguma lógica em cima da nossa lista, certo? Então bora testar aqui. Vou testar adicionar final um, 2 e adicionar início 3, né? Que aí a nossa saída vai ter que ser 3, 1, 2, certo? Ó, se eu for rodar aqui, ele vai sair 3, 1, 2, né? Sendo que 3 é a cabeça e o 2 é a cauda, tudo bem? Bom, só adicionar início, deixa eu só mostrar para vocês a execução do código aqui, vou abrir o Paint. Então vamos lá, aqui tem a nossa lista, temos a cabeça, também temos a cauda, né? E elas estão vazias, certo? Bom, o adicionar final, eu expliquei na aula passada, né? Ele vai adicionar dois elementos no final da lista. Então, bora só fazer um passo a passo bem rápido do adicionar final aqui. Eu vou desenhar uma lista aqui com alguns nodos que a gente vai criar, certo?
Então, no nosso código tá bem aqui assim, ó. Adicionar final 1, 2 e adicionar início 3, né? Bora fazer as duas primeiras linhas primeiro. O adicionar final 1, ele vai começar a rodar, né? E é, ele vai, né, criar um novo nodo, vai criar o valor, vai inserir o valor nele. Ele vai perguntar o if, né? Vai bater no primeiro if. A cabeça vai ser nula? Sim, a cabeça vai ser nula porque a nossa lista nesse momento está vazia, né? Então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu nodo e vai dizer que a cabeça e a cauda vai ser esse meu novo nodo, né? A cabeça e a cauda vai ser igual ao meu novo nodo. Aí depois eu chamo de novo, adicionar final 2, certo? O adicionar final 2, ele vai criar um novo nodo aqui, só que claro, com o valor 2. E ele vai bater bem aqui nas duas linhas, né? Vai criar um nodo, vai adicionar o valor 2 lá. Vai bater no if, que ele vai perguntar se a cabeça nesse momento é nula. E é claro que não é, porque já foi adicionado um aqui, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai dizer que a cauda, ponto próximo, vai ser igual ao novo nodo. Quem é a cauda aqui? É o 1, né? Porque ele é o único elemento da lista. Então ele vai dizer que a cauda ponto próximo vai ser igual ao novo nodo, né? E depois ele vai falar que o novo nó do ponto anterior vai ser igual à cauda, ou seja, o novo nó que é o 2 ponto anterior vai ser igual à cauda, que ainda é um 1, né? Ainda é um 1. E quando chega na terceira linha, a cauda passa a ser o novo nodo, ou seja, o que antes era 1 vai passar a ser o 2, né? Então a cauda passa a ser o 2 e a gente cria essa dupla ligação bem aqui. Beleza, bora para o mais importante. Aí eu chamo adicionar início 3, né? Deixa eu só arredar um pouquinho esse daqui que eu criei para nossa direita, que eu vou precisar desse espaço aqui. Tá, a gente vai adicionar o 3 agora. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar, né? Ó, as duas primeiras linhas, né? Ele cria na memória um nodo vazio, depois ele preenche o valor daquele nodo com o número 3, né? E depois ele vai bater no if, que nem um adicionar final, né? A cabeça é nula? Bom, a cabeça não é nula, ela é o 1, né? Beleza, sendo 1 esse if vai ser falso e a gente vai executar essas três linhas aqui, muito importante, mas vocês vão ver que a explicação basicamente é ao contrário do adicionar final. Bom, primeira linha, eu estou falando o seguinte, cabeça ponto anterior vai ser igual ao novo nodo, ou seja, quem é a minha cabeça no momento? É o nodo que tem o 1, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai apontar para o novo nodo, ou seja, a cabeça ponto anterior vai apontar aqui para o 3, né? Segunda linha, novo nodo ponto próximo igual a cabeça, ou seja, o novo nodo que é o 3, o próximo dele vai ser igual a cabeça. Nesse momento ainda, a minha cabeça continua sendo o nodo que tem o 1, né? Então eu vou fazer essa ligação bem aqui, ó. Com isso, eu faço a ligação dupla entre o nodo 3 e o nodo 1. E depois eu falo o quê? Que a cabeça vai ser igual ao novo nodo, certo? Então, eu vou tirar aqui a referência que estava apontando para o 1, sendo a cabeça, e a cabeça agora vai ser quem? O 3, né? Então, assim, eu adicionei no início, né? Basicamente, o contrário, a lógica contrária do adicionar final, para a nossa lista duplamente cadeada. E por isso que a saída é 3, 1, 2. Tudo bem? Certo? Bom, gente, então bora implementar agora o método de remover, né? Ou do início ou do final. Então, vou fazer assim, olha. Eu vou implementar o método de remover do início e com vocês, né, fiquem com o método de remover final, certo? É basicamente, vocês vão ter que aproveitar a mesma lógica do adicionar início e adicionar final. A gente fez o adicionar final primeiro, né? E logo depois a gente fez adicionar início. E se vocês forem ver, a lógica meio que foi apenas a inversão, né, da funcionalidade em cada linha lá do código. Então, eu vou fazer apenas o remover final e com vocês fica o remover início,
certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, mas o remover início fica a cargo de vocês. Lembrando que é importante vocês saberem também o remover início, porque ele vai ser cobrado em prova, certo? Então, bora lá. Vou fazer o remover final. Public void remover final. O que que ele vai fazer? Ele vai remover o final da minha lista, ou seja, a cauda dele, né? Então, removendo a cauda, como é que a gente vai ter que fazer isso? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que verificar se a nossa lista está vazia, né? Então, se a cabeça for nula, significa que a nossa lista não tem nenhum elemento, então tu pode botar um aviso aqui, lista vazia, e finalizar o método aqui. Caso ele não seja nulo, né? Que dá para fazer? Vamos lá. A gente vai ter que verificar também se a cabeça é igual à cauda, né? Se a cabeça for igual à cauda, significa o quê, gente? Que a nossa lista ela tem apenas um elemento, né? Tendo apenas um elemento, a cabeça é igual à cauda, porque aquele único elemento ele vai ser cabeça e cauda, né, da minha estrutura de dados. Sendo cabeça e cauda aquele meu único elemento, como é que eu faço para remover ele? Apenas eu anulo, né, a referência de cabeça e de cauda. Tudo bem? Dessa forma, bem aqui. Cabeça e cauda igual a nulo. E também eu finalizo o método aqui. Certo? Beleza, então esses são as duas exceções, né, que pode acontecer. Um quando a lista estiver vazia e o outro quando a lista tiver apenas um elemento. Mas e aí, na maioria dos casos, quando a lista estiver cheia, né, com vários elementos, como é que a gente faz? Bom, para remover o final, a gente tem que remover a cauda. Para remover a cauda, o que a gente tem que fazer? Ó, olhando aqui no pente, a gente vai ter que passar essa cauda, né, essa cauda para o anterior dela, certo? E o próximo aqui, ó, desse anterior, vai ter que apontar para o quê? Para nulo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Cauda vai ser igual a cauda ponto anterior, né? Simples assim. E após isso, a gente diz que a cauda ponto próximo vai ser igual a nula. Pronto, gente. É só fazer isso. Ele vai remover o final da sua lista, sem erro nenhum, certo? Desenhando aqui, né? Bora, vamos fazer. Aproveitando aqui o nosso exemplo do adicionar início, bora botar aqui no final também lista.remover final, né? O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando o 1, o 2, o 3 eu estou adicionando no início, né? Conforme está o desenho aqui do Paint. E quando eu remover o final, eu vou ter que remover quem? O 2, né? Então, vamos lá. Quando eu chamar o remover final, o que vai acontecer? Bora aqui para o if. Ou por if não, desculpa, para o remover final. Lembra que a nossa lista ela tá assim, olha, ela tá dessa forma aqui, certo? Ó, cabeça é igual a nulo? Não, né? A nossa lista tem três elementos e ela tem uma cabeça aqui que é o número 3, o nodo que tem o número 3. Então, esse if vai pular. Cabeça é igual a cauda? Não, também, né? Se vocês forem ver aqui, a cabeça é o 3, que é o nodo que tem o 3, e a cauda é o nodo que tem o 2. Então, esse if aqui pula. Bora para essas duas últimas linhas aqui, as mais fáceis, né? Bom, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a cauda vai ser igual a cauda ponto anterior. Ou seja, eu estou passando essa referência aqui da cauda, olha, essa referência aqui da cauda, que era o 2, eu estou passando para quem? Para o anterior dela, que é quem? O 1, né? Estou fazendo assim, ó, dessa forma. E depois eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que cauda ponto próximo igual a nulo. Ou seja, a minha cauda passou aqui para o anterior e o próximo dela sendo o 1. Ó, o próximo do 1 vai ser quem agora? O 2, né? Ele não vai mais apontar para o 2, ele vai apontar para quê? Para nulo, né? Se ele apontar para nulo, essa dupla referência aqui vai quebrar, né? E o que vai acontecer? O Java vai lá e vai remover o 2 da memória. E assim é removido o último elemento da minha lista. Se eu executar novamente, o que vai acontecer? A minha cauda vai pular para trás novamente. Ó. Antes era 1, vai passar a ser quem? O 3, né? O 3 vai virar a cabeça e cauda.
E novamente, o próximo da cauda, depois que ela for para trás, vai ser apontado para nulo, ou seja, essa ligação aqui vai quebrar e um também vai sumir da memória se eu chamasse o remover final novamente, certo? Tudo bem? Então, quando a gente rodar esse código aqui, ó, a gente adicionou 1, 2 e depois no início 3, ele vai ter que remover para a gente o 2, né? Vai ter que aparecer apenas 3 e 1, tudo bem? Então, eu vou rodar aqui, ó, aparece apenas 3 e 1, certo? Tranquilo? Então, vocês façam o remover início, né? Façam o remover início porque eu vou precisar desses métodos remover um pouquinho mais na frente que a gente vai fazer umas alteraçõezinhas nele. São pequenas alterações aí porque a gente vai precisar usar em outros métodos aí. Tranquilo? Valeu!